Eu recebi uma mensagem de um TDAH dizendo que tem dificuldade de estudar letras de lei, códigos, né? Para quem não é da área, direito penal, legislações específicas, enfim, aquela letra de lei enxuta, aqueles códigos enxutos, como direito constitucional, sem nenhuma explicação. Então, vocês imaginem, né? Quem não é TDAH já tem dificuldade, porque pode ser um estudo muito chato, muito desgastante mesmo. Imagina para um TDAH, né? Ou não precisa nem ser TDAH para ter dificuldade. Se você já fez o teste de aprendizagem, que é o que eu ensino para os meus alunos, quando eles vêm até mim, a primeira coisa que eles fazem é o teste de aprendizagem. E se no seu teste de aprendizagem vem um resultado de que você é sinestésico, lembrando que todas as nossas cognições estão ativas, todos os nossos estilos de aprendizagem ou modo de aprendizagem, como auricular, visual, escrita, sinestésico, todos temos, todos de algum modo temos, mas alguns mais acentuados que os outros. Eu, por exemplo, sou multimodal. Então, qualquer estilo de atividade, estilo de aprendizagem, eu colocando o meu modo, que hoje já aprendi como eu devo estudar. Eu sou TDAH, vocês me acompanham há algum tempo, sabem disso. E hoje eu não tenho mais dificuldade, eu leio bastante, vocês sabem que eu consigo ler sem fazer tantos rabiscos mais nos meus livros e consigo ficar concentrada. Obviamente que foram anos, né, de muito treino, foram anos de muito desenvolvimento, suplementações para fortalecer o meu cérebro, e eu comecei de modo bem devagar. Eu comecei de fato a ler bastante, usar também a leitura, não só para os estudos, mas a leitura com prazer, quando eu descobri a área que eu mais gostava, e esse foi um dos primeiros fatos. Segundo, como eu precisava desenvolver o hábito à leitura, coisa que eu não tive base, estudei em escolas muito ruins, família tinha uma base cultural muito ruim, não incentivava o estudo, não, pelo menos as mulheres, a gente teve que trabalhar muito cedo, porque uma família muito pobre, né? Quem não conhece a minha história, vai lá no canal, ou tem aqui na aba fixado um pouquinho do meu perfil, um pedacinho da minha história. Só que o que precisava, a gente só vai conseguir melhorar a interpretação de texto, a nossa escrita, com hábito à leitura. Então, eu descobri que se eu me forçasse a ler livros muito técnicos, não ia rolar. Por que é que eu tô dando toda essa explicação? Porque eu acho que é importante compreender contexto, senão fica uma coisa pela metade e acaba iludindo, de algum modo, você que está aqui, de repente seja um TDAH, ou conheça alguém que é TDAH. Então, eu comecei a investir em livros que eu gostava. Eu gosto de livros de distopia, livros de ficção. Não sou muito fã de ficar lendo livro de romance. Até gosto de diversos tipos de filmes, né? Como eu sou multimodal, eu gosto muito mais de visual, de olhar, de movimento. Por isso que eu gesticulo tanto para falar, né? Eu sinto essa necessidade de manter focada, gesticulando mesmo. E aí eu percebi que eu comecei a engrenar nas leituras, né? Eu lembro que eu comprava muitos livros de autoajuda no começo, porque eu tinha dificuldade para mudar o meu perfil comportamental, e eu começava a ler, depois eu largava. Eu recebia muito livros de editoras, e esses livros das editoras, principalmente de direito, eu acabava lendo, mas de modo obrigatório, porque fazia parte dos meus estudos, e eu estava fazendo faculdade também de direito. Então, nossa, era muito custoso. Eu acho que foi por isso que eu fiz alguns anos de direito e tranquei, porque foi traumatizante. E mesmo assim as minhas notas eram boas. Eu era uma das melhores alunas da sala de aula, por causa do modo que eu estudava. Então, eu vou tentar passar para vocês esse modo que eu estudava e vocês tentem adequar ao modo de vocês. Isso que eu vou falar, gente, não serve só para quem é da área de direito, não serve só para concurseiros. Você, vestibulando, você, estudante de medicina, você, estudante de nutrição, que tem que pegar naquelas partes ali que são um pouquinho mais... livros muito técnicos e você também tem os mesmos distúrbios que os meus. E você que é analfabeto funcional, se você não sabe o que é... analfabeto funcional, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, quem nunca teve o hábito à leitura, e dependendo do estilo de aprendizagem, principalmente sinestésicos, tem muita dificuldade de ficar lendo livros técnicos.
E não é só isso, dependendo do teu estilo de aprendizagem, mesmo que você não tenha nenhum distúrbio, nenhum transtorno, que não seja autista, enfim, você vai ter dificuldade para ler livros que você não vai achar muito interessante ou que não tem uma didática que faça você sentir prazer, ou pelo menos se forçar a ler, porque às vezes você não tem prazer, mas tem que estudar um negócio, né? Mas você consegue se forçar a ler. Então, o passo a passo vai ser o quê? Tem um site de questões, vocês vestibulando, às vezes, o ABEROS, não esquecendo de falar do pessoal que presta a ordem também, né, que vai fazer a prova da ordem agora. Vocês podem fazer o quê? Investir num site de questões. Tem muitos sites de questões ótimos aí, tá bom? Gosto muito do QC, eu acho que deve estar QC, não sei como que tá mais, acho que tá Q concursos, enfim. Gosto muito do TEC, você pode indicar aqui também nos comentários, porque o pessoal ama ler comentários, qual é o site que vocês indicam de questões, principalmente da área de vocês, pessoal de medicina, que tem muitos livros técnicos que tem que estar lendo. E vocês veem, né, além das minhas formações, você sabe que hoje eu sou psicoterapeuta, Master Coach, você sabe que eu ajudo na aprovação de muitas pessoas, que eu atendo também, sem ser estudantes, trato transtornos alimentares, trato depressão e ansiedade. Esse é o meu forte, é a minha linha mais forte hoje em dia. Então, fora isso, também trato esses distúrbios e tenho que sempre estar lendo livros que às vezes, só Jesus Cristo. Então, qual que é a minha técnica? Você tem um site de questões, então vamos colocar como exemplo um código, vai. Código, eu não tô com nenhum código aqui. Digamos que você está lendo assim, segundo artigo, tal, Aí, putz, querido, você não consegue, aí você sabe que eu sempre explico para vocês que nós temos, se você é desconcentrado, você tem que ler em voz alta. E não só ler em voz alta, quando está lendo, tentar visualizar mentalmente o que está lendo. Esse é o primeiro passo. Ah, mas o que eu vou visualizar em licitações, o que eu vou visualizar em coisas de administração financeira e orçamentária, Kátia? Nem que seja visualizar números mentalmente, não é ficar só ali na mente. Você fala em voz alta e você visualiza os números, visualiza a flechinha, ajuda muito. Aí você tampa, né, e tenta repetir aquilo que você acabou de ler. Ai, mas eu tô tendo dificuldade para desenvolver o estudo através da associação. Estudar através da associação é bom para quem está desconcentrado, é bom para quem está tomando alguns medicamentos, alguns antidepressivos que afetam demais, sim, a concentração e a memória. Eu fico muito triste das pessoas nos dias de hoje não ter essas informações. Toda vez que você passar no psiquiatra, vocês têm que falar, vocês precisam dizer que vocês são estudantes. Tá bom? Principalmente, isso que eu estou dizendo é principalmente para estudantes. Todo estudante que está em tratamento psiquiátrico precisa também procurar um nutricionista funcional ou procurar um nutrólogo para tomar suplementações em conjunto e acelerar o teu processo de cura. Já estou aproveitando para falar isso aqui porque daí eu chamo a atenção de vocês. É assim que você vai conseguir aproximar. E eu falo isso para vocês porque há anos atrás, sofri de uma depressão profunda, muitos anos, e quase morri, quase tirei minha vida. E, ó, tenho competência para estar dando essa sugestão aqui para vocês. Não fiquem só se atolando em medicamentos sem buscar um auxílio complementar. Por favor, é o que ele peço. Mas voltando aqui. Olha quanta informação que eu já dei aqui, hein? Então, tá. Mesmo assim, Kátia, já entendi. Então, vamos repetir como que é o estudo através das associações novamente. Vou falar um trecho aqui, tá bom? Aqui no trecho diz assim, ó. A medicina ayurvédica e o restante desse livro se baseia na capacidade que cada pessoa tem de entrar em sintonia com o próprio corpo. O textão é um pouquinho maior, mas eu paro aqui nessa parte, fecho o olho e aí tento repetir. A medicina ayurvédica, nunca consigo dizer direito, mas eu vou aprender, calma que eu vou aprender a falar essa palavra, por favor, não me condene. E aí você já vai ali imaginando, sei lá, e toda vez que eu penso num médico indiano, num índio, porque eu acho que lembra um pouco, né? Talvez não tenha nada a ver, mas cada um faz a associação que quiser, tá bom? Sem condenação.
Se você não conseguiu repetir sem olhar, você vai ter que ler novamente até tampar e conseguir falar. Isso vai te ajudar a ficar concentrado. O que você pode fazer também é ler uma vez, abrir um site de questões, ou jogar no Google o tema que você está estudando, principalmente se for para estudantes, né? E você pode fazer até 5 questões desse tema, não mais que isso, tá bom? Porque não tem estratégia, vai demorar muito. Porque tem gente que faz 100 questões, aí você não sai do lugar e desanima, ainda mais uma pessoa que não tem disciplina de estudos, não é verdade? Então, Kátia, entendi. Aí sim, novamente, aí você coloca as palavrinhas-chave em volta e novamente você tem que fazer esse processo. O que vai acontecer se você é treino? Você tem que estudar sempre desse modo. Depois de alguns meses, você vai perceber que a sua leitura vai fluir, que foi o que aconteceu comigo, de modo sensacional. Tem uma explicação plausível, científica, mas não adianta eu trazer termos técnicos aqui, porque eu quero que vocês só coloquem em prática. Vocês vão ver a diferença absurda no estudo de vocês. Combinado? Então, respondendo a pergunta da menina que mandou uma DM pra mim, tá certo? É essa a minha sugestão. Marca alguém, compartilhe esse vídeo com quem vocês acham que precisa ver esse vídeo, deixe esse vídeo salvo para você sempre estar olhando, porque isso é extremamente eficaz. Não tem um monte de método que ensinam vocês aí? Cadê que o povo ensina isso? Vocês precisam aprender. Ah, não, mas eu já aprendi que estudar e depois fazer questões, isso eu já sei. Gente, sempre tá incompleto. Não é o suficiente só isso. Entende que é aí que tá o problema? Não é o suficiente só isso. Por isso que mesmo fazendo isso, talvez você não esteja engrenando. Outra coisa, resumos imensos com orações grandes são os piores para você revisar. Quanto mais você sinalizar dentro do teu livro, quanto mais você usar post-it, se você faz resumos muito grandes, pega um caderno, compra um monte de post-it e procura fazer os resuminhos em cada postzinho, porque daí vai criar um gatilho de limitação, a sua mente vai entender que não tem espaço e vai te obrigar a se concentrar para deixar enxuto. Ah, mas e se na hora de revisar eu fico com uma sensação que está incompleto? Se você estudar do modo que eu estou te dizendo e você conseguir não bater só a primeira revisão, que ainda assim vai dar essa sensação, mas se você conseguir revisar várias e várias vezes, você vai perceber que isso é crença, é uma crença limitante que você enfiou na sua cabeça. Quando você colocar em prática, você perceber que a questão está no processo de repetições e revisões em cima de resuminhos curtos, enquanto você ficar copiando toda a palavra dos professores e não raciocinar o que está fazendo, você nunca vai sair do lugar. Nunca vai sair do lugar. E eu sei que não é isso que você quer, por isso que eu parei aqui para gravar esse vídeo e te ajudar de uma vez por todas. Tá bom? Espero que goste das minhas sugestões, deixa salvo, repita esse processo várias e várias vezes. Por mais que pareça que vai demorar, mas a ideia é você construir um material, porque assim, você tem um material 100%, você tem que transformar ele em resumos 30% daquele contexto. Usar esses resumos, que é 30% de tudo que você está estudando, para revisão. E fazendo bastante questões. Aquilo que você continuar errando é o que você separa para aprofundar um pouquinho mais os temas. Aí você vai novamente pegar dentro dos livros, nas bibliografias que vocês têm, né, dos temas teóricos que vocês têm, e vai se aprofundando no outro caderno, tá bom? Desse modo, você vai ter um material muito mais estratégico, sem ter que trazer grandes dramas aqui, grandes, se você precisa fazer isso, porque você faz assim, vira de ponta cabeça, acende uma vela, tá bom? Já vai ajudar bastante, muito vocês. Um beijo, abraço forte de ursa. Tô, sim, horrorosa, assim, desse jeito, mas se eu não paro pra gravar aqui e responder, eu não consigo depois. Beijão, fiquem com Deus. Gostou do vídeo? Não esquece de dar um joinha ou clicar no coraçãozinho, clicar aqui em salvar para ajudar no engajamento aqui. Nós, eu, vocês e eu.